Olá, amigos do Instituto ADR Brasil. Aqui é o Eduardo Fontoura novamente com vocês e essa classe incrível de mestres na sala. Manuel Trindade, Amanda Rodrigues, Daniela Kessler estão hoje aqui junto com Ricardo Barcelos e André Chaves para nos apresentar algo muito importante, que é o custo do litígio. Daniela Kessler, você que é embaixatriz do ADR Brasil, por favor, você está com a voz e o lápis na mão. Nos ensine, por favor. Edu, primeiro, muito obrigada pela introdução. Bom, eu queria agradecer a presença hoje da Amanda e do Manuel, nossos ilustres convidados, para vir aqui, né, junto ao ADR, falar de um tema tão importante que a gente gosta tanto, que é a análise econômica e estuda há tanto tempo. O Manuel, enfim, amigo de longa data, foi meu professor. Nós escrevemos um artigo juntos sobre análise econômica da mediação e análise econômica comportamental, né, que tem pequenas distinções que a gente vai tratar aqui ao longo do programa, e, enfim, desde lá, desde o LLM, Direitos e Negócios, já viemos desenvolvendo muitas questões nesse ponto, e a Amanda, então, também veio a agregar esse time, pelo menos com relação a mim, né, a partir do nosso mestrado, também grande estudiosa da análise econômica, mais voltadas aos meios online, né, de resolução de conflitos. Então, a nossa ideia aqui hoje é trazer um pouquinho do que é a análise econômica, esclarecer que a análise econômica não é direito econômico, esclarecer que a análise econômica não é questão financeira dos métodos alternativos, o que muitas vezes as pessoas vêm falar comigo e me perguntam, então tu, né, Dani, que conhece a questão financeira da mediação. Então, assim, a nossa ideia é explicar que, na verdade, a economia estuda o comportamento, né, das pessoas. Então, é isso que a gente vem aqui trazer, que a gente vem trazer ao debate, e a gente vai mostrar por que a gente se apaixonou pela análise econômica. Eu vou passar a palavra para o Manuel, primeiramente, então, e depois a gente vai seguindo para a Amanda, para se apresentarem e a gente começar a introduzir aqui essa discussão tão rica. Bom, Daniela, consegue me ouvir bem agora? Tá. Te escutamos super bem. Então, se me permite chamar a Dani, né, uma querida amiga já de longa data e colega. Fiquei muito feliz e orgulhoso com esse convite, né, para vir aqui conversar com amigos, né, que eu já conheço há algum tempo, como o André, né, a Amanda também é uma querida amiga, o professor Ricardo também, o professor Eduardo, que já conheço o trabalho mais de longa data, né? Então, para mim, é motivo de uma grande satisfação, né? um grande orgulho e honra estar aqui conversando com vocês sobre um assunto tão interessante, e como estávamos agora, um pouquinho antes de iniciarmos aqui a live, que cada vez se torna mais oportuno. Talvez a pandemia, obviamente, ela não tornou o assunto mais importante, mas certamente evidenciou a importância da adoção de métodos, vamos dizer assim, adequados de solução de conflitos. Não vamos nem mais falar em métodos alternativos, mas sim em métodos adequados. E, dentre deles, me parece aí que a mediação cada vez mais também vem se revelando uma das ferramentas mais importantes e que podem aí, fazendo o link com o assunto que nos interessa, que é a análise econômica do direito, né, nos interessa do ponto de vista de estudo, né, de linha de investigação acadêmica, tem, vamos dizer assim, uma interface, uma importância muito grande. É importante que se dialogue mais, né, tanto aí, de um modo geral, não só aqueles mais ligados, então, à resolução judicial, mas também outros métodos, e utilizar o instrumental que vem lá da economia para evidenciar a eficiência econômica da adoção de outros métodos, como é o caso da mediação. A Dani tem um papel muito importante neste processo, pelo menos digo em relação a mim, né, Dani, de convencimento, né? Eu confesso isso há mais de 10, quase 15 ou 20 anos atrás,
quando iniciei a minha advocacia, né? Iniciei com meu avô, né? E o padrão, a mentalidade, o mindset, né, que nós tínhamos era, bom, ó, tem um litígio, a gente vai resolver ele, vai resolver judicialmente. Nós fomos preparados durante 5 ou 6 anos para resolver conflitos de forma judicial. Tá? Então, eu era um pouco refratário a pensar em outros modos. Tá? E quando surgiu, então, aí com maior vigor, alternativa da mediação, eu confesso que fui um pouco resistente no início. Eu pensei, bom, mas para aí, se chegou no escritório de advocacia, é que não tem outra solução. Tá? E aí comecei a conhecer um pouco melhor, né, do que se tratava efetivamente, tá? E comecei a ser fortemente seduzido pelas grandes vantagens que a mediação pode trazer. Tá? E aí, como ferramental da análise econômica do direito, e aí posso dizer com vocês, a área que me toca, né, consegue se constatar efetivamente a eficiência econômica propiciada, ensejada pela utilização, sobretudo da mediação. Eu, claro, não quero aqui ficar... Eu sei que é um bate-papo, é uma conversa, não quero ficar também tomando muito do tempo, né? Mas eu gosto sempre de dizer aos alunos, né, da graduação, quando a gente fala em gestão de conflitos, nós temos que ter em mente que é importante não apenas colocar fim ao conflito. Tá? Eu gosto muito daquela figura muito emblemática, né, da vitória de Pirro. O que adianta, muitas vezes, né, nós ingressarmos com uma demanda judicial, ao final de muitos anos, né, eu posso dizer a vocês, bom, tivemos o processo mais antigo, né, do Brasil, então, do século XVIII agora foi terminado, agora vamos passar para os do século XIX, né, para solucionar os processos. Mas vejam, então, muitas vezes nós não podemos ter em mente apenas, por fim, colocar fim aos litígios, mas também, vamos lá, de alguma forma gerir os conflitos de modo a alcançar a eficiência econômica. Tá? Então, vai muito além do que simplesmente colocar fim por meio de um processo judicial. Tá? E, nesse sentido, a mediação, assim como também penso que é o caso da negociação, nós encontramos um range de possibilidades muito maior. Não é? Claro que uma ação judicial, nós que, né, eu sei que os colegas aqui também são advogados militantes, né? Nós sabemos que muitas vezes uma ação, obviamente, pode ser parcialmente julgada, né? Mas uma coisa é importante que fique claro, né? Em relação aos pedidos, eles são normalmente, quando se judicializa uma questão, e aí, Dani, é outro ponto que eu venho estudando bastante do ponto de vista da gestão de conflitos, utilizando para tanto a teoria dos jogos, quando nós falamos em pedidos veiculados judicialmente, cada um dos pedidos, eles se tornam jogos de soma zero, ou seja, ou se ganha ou se perde. Não há como se ter meio tempo. Exatamente. Porque às vezes eles pensam, quando a gente comenta, que de perder uma parte, ganha metade, perde a metade num processo, não é isso. Cada pedido, na verdade, é um jogo de soma zero. Um vai ganhar e um vai perder. Exatamente. E o range possível na negociação, na mediação, ele é muito mais amplo. Tá? Então, evidentemente, né, essa ênfase que se dá hoje à mediação, à negociação e, vamos lá, né, mais conhecidos ainda como métodos alternativos, muito embora a academia já venha se inclinando a chamar de métodos adequados, e eu particularmente penso até mesmo que podemos ir além, nem falar mais em métodos adequados, mas sim falarmos como eu vi aqui, vocês foram muito precisos na criação desses institutos, né? A ADR Brasil está lá, né? Se eu estou lendo bem aqui ao lado, né? Estudos, gestão e resolução de conflito. Né? Eu penso que vocês foram muito precisos nisso, porque muito mais do que resolver conflitos, nós estamos falando em gestão de conflitos, tá? Porque nós buscamos eficiência econômica. Manuel, até Amanda, primeiro eu passo a palavra para ti, para tu falar um pouquinho, depois eu pego o gancho. Eu queria acrescentar, mas sem antes deixar de registrar meu agradecimento pelo convite.
realmente fico muito feliz de tratar de dois temas que eu sou apaixonada, análise econômica do direito e métodos alternativos de resolução de conflitos, além, né, de estar aqui no ADR Brasil, esse instituto que estou acompanhando com vários grandes nomes, né, dos métodos alternativos, então eu fico muito feliz e honrada, mas queria acrescentar aí na fala, né, agora essa relação análise econômica e métodos alternativos, que a análise econômica nos dá uma visão amplificada, né, a respeito da gestão do conflito, né? Isso é uma visão que nos traz outras estratégias para lidar com os conflitos, e aí a gente tem todo o insight da teoria dos jogos, a gente tem o insight da economia comportamental, né, alguns paradigmas econômicos que vão nos trazer mais elementos para nossa decisão estratégica, né, nos conflitos, né, na forma que a gente vai resolver eles, vai nos ajudar a tomar essa decisão de uma forma mais eficiente, né, mais adequada, e até quando se fala em métodos adequados de resolução de conflitos, né? O que é o adequado, né? É uma reflexão importante. E é adequado, sempre seria adequado, ou existem momentos que um é adequado e outro não? E a análise econômica tem um rico instrumental que nos ajuda a pensar isso. Então, apaixonante o tema, e discutir isso com a Daniela e com o Manuel realmente é uma grande honra. A gente conversa bastante, aprende bastante. Eu ia até trazer, Amanda, foi muito bom o que tu falou, porque concordo plenamente. Se me permite só um comentáriozinho, claro, bem rápido, que o Manuel chamou a atenção para o nome do Instituto e, como tu bem sabe, foi algo bastante discutido entre nós, né? Exatamente porque o Instituto veio para ser algo diferenciado, né? E qual é o nosso propósito? É realmente desenvolver estudos, né? O Manuel pegou bem o gancho da gestão, que é um termo relativamente novo no que diz respeito a existir um programa de resolução de conflitos amplo, que passa pelo judiciário, passa pelos métodos alternativos ou adequados, e ao fim e ao cabo também a própria resolução dos conflitos, né? E só para jogar assim um pouquinho de tempero nessa discussão, a primeira vez que eu ouvi falar em análise econômica do direito, faz muitos anos, numa pesquisa que foi feita no Rio Grande do Sul, que identificou que a taxa de juros, na época em que se discutia a limitação constitucional da taxa de juros a 6%, os juros para o consumidor no Rio Grande do Sul era mais elevado. Por quê? Porque o judiciário do Rio Grande do Sul, mais alternativo, tinha como vamos dizer assim, como preferência ou como um entendimento naquele momento de que existiria aquela limitação. Consequentemente, emprestar dinheiro para gaúchos naquele momento tinha um risco maior. Se tinha um risco maior, a taxa tem que ser mais elevada, ou seja, toda a sociedade paga por conta de uma decisão que acaba coletivizando um tipo de expectativa ou de risco, e acho que esse é um bom exemplo, assim, só para quem não é familiarizado, assim como eu, com profundidade no que diz respeito à análise econômica, como essas questões entre a forma como o judiciário decide, a repercussão que isso tem no campo econômico, quando se trata de uma decisão em massa de vários casos, né, como isso acaba afetando o bolso de todos, e não individualmente de quem está ali naquele conflito especificamente, né? Boa, Ricardo, bem lembrado isso aí. E isso vai para tudo quanto é campo, inclusive como decisões com relação à energia elétrica, com transporte. Tudo isso acaba, evidentemente, decisões do judiciário acabam refletindo no consumidor final. Eu não vou aqui me referir a bancos e seguradoras, instituições financeiras somente. Não é quem tem o poder de determinar o preço do custo do insumo é que vai determinar o que vai sobrecarregar a parte. E, evidentemente, o que nós queremos aqui é gestionar isso. Nós todos estamos estudando e aprendemos a gestionar e resolvemos o conflito. Dani, você de novo aí, por favor. Somos os dois centros de sempre aqui. Eu acho bem interessante a questão que o Ricardo trouxe. Isso mostra bem o que é o estudo da análise econômica, né? A questão do como é que as leis
as regras, as decisões impactam na sociedade, impactam no comportamento, então, dos indivíduos, que é muito relevante, é um estudo que tem que ser feito. Dentro disso, acrescento, já trago o que a Amanda falou, que eu achei muito importante, foi trazer essa visão já maximizada, enfim, com outros elementos que a gente não comumente usa, que são os ferramentais da economia, trazer conceitos como eficiência, como racionalidade, como escassez para dentro dos estudos do direito, é de suma relevância para que a gente consiga ver esses impactos que essas decisões estão tendo na sociedade, essas regras, e se de fato esses impactos são queridos. Se era isso mesmo que se estava buscando, enfim, com aquela regra e com aquela decisão, que às vezes, por muitas vezes, saem leis, enfim, normas que, na verdade, o resultado delas no dia a dia, na realidade dos indivíduos, não é exatamente o que se esperava. Então, essa é a importância da gente usar todo esse ferramental da economia. E somado a isso, já juntando agora, provocando até aí o que o Manuel falou, trazendo a questão agora da gestão do conflito, eu não sei se a economia ela vai estudar, então, como é que os seres humanos tomam decisões em um mundo de recursos escassos, né? Bem assim, trazendo o macete. E dentro disso, será que o que seria essa tomada de decisão, então, na escolha do método alternativo? Como é que é feita, tanto para o Manuel quanto a Amanda aí, que faço essa provocação, como é que é feita, então, essa escolha racional ou mediante uma racionalidade limitada para se decidir qual, então, é o meio mais eficiente? O que é a eficiência? Porque a gente ouve tanto falando, eficiente, assim é mais eficiente, todo mundo fala que é mais eficiente. O que é a eficiência para a economia? E como é que, então, vai ser feita, né, essa escolha dentre todos os métodos que, entendo eu, não existiam, talvez, com toda essa possibilidade que hoje o Tribunal Multiportas nos propicia? Talvez, alguns anos atrás, a gente não tivesse essa clareza de possibilidade de escolha, que hoje a gente tem de mediação, de, enfim, sistemas de disputas em geral, de conciliação, de negociação. Antes não existia, nem profissionais talvez tão aptos, que a gente vê hoje para exercer. Então, hoje é, de fato, uma alternativa possível, que talvez traga, então, eficiência para determinados conflitos. Pergunto, então, Manuel e Amanda, quem quiser responder, começar respondendo, como é que se faz essa decisão de qual método se vai escolher, como é que se usa o ferramental da economia para decidir isso, e vamos desenvolver como é que isso é feito no Brasil e funciona? Não sei se a Amanda quer começar. Toda a preferência eu dou para a Amanda, tá? Mas é das damas. Eu me senti desafiado. Manuel, eu diria que a Amanda, porque ela está com a letra A, ela vai sempre começar. Vai começar, Nos conta aí, Amanda, que eu sei que tu sabe desse cálculo de custo-benefício, de custos para entrar com uma ação judicial, como é que é? Então, uma pergunta interessante, né? Eu acho que, achar a eficiência, né, seria achar um ponto ótimo que varia em determinadas circunstâncias, né? E numa perspectiva geral, é impossível dizer o que é, né, eficiente, né, em termos de decisão. Isso vai variar de caso a caso, né? E dar uma resposta geral para isso é realmente um desafio, né? E a análise econômica, principalmente quando a gente vai falar de litígio, na análise econômica do litígio, ela nos traz alguns insights importantes e que vão nos ajudar a fazer essa análise. Então, assim, a pergunta, ela é muito boa, muito pertinente, né? E também desafiadora aqui, respondendo a mais junto com a nossa audiência aí, o professor Santolin está presente. Eu não sei quem mais está, porque a gente não consegue acessar aqui, mas eu tenho certeza que devem ter pessoas qualificadíssimas aí para falar sobre isso. E eu fico no desafio. Mas o que eu penso, né, a respeito disso, o que seria, então, a gente analisar na perspectiva da análise econômica, como é que a gente encontra um método que seja o mais eficiente, é analisar alguns parâmetros. Primeiro, desmistificar a questão que a análise econômica é uma análise só de custo e benefício, né? É uma das análises possíveis, né? Existem outras, né? Uma análise de custo-benefício é uma análise preliminar, e no litígio a gente só vai se motivar a litigar se a nossa expectativa de ganho for maior do que a nossa expectativa de custo, né? Caso contrário, não há interesse, né? Eu não vou ajuizar uma ação que eu vou gastar mais do que o meu proveito final. E Amanda, rapidinho, roubando uma tua fala rapidinho, lembrando que custo para análise econômica não é custo financeiro, né? A gente está falando de tempo, a gente está falando de desgaste emocional, a gente está falando de dinheiro também, de honorários, enfim, tudo isso
em conceitos econômicos, entra em custo. Exatamente, o custo da busca da informação, né? Tem diversos outros custos relacionados, o custo de a gente se desgastar num relacionamento, de repente, contratual, né? Então, é bem amplo o tema aí, aqui é difícil de dar uma resposta, mas além dessa análise de custo-benefício, a gente tem análise de comportamento estratégico das partes, né? A gente tendo a noção de assimetria informativa, que é algo que a análise econômica vai nos trazer, de que, bom, os agentes, quando estão em interação, eles têm uma diferença de informação, de informações privadas, e isso vai influenciar no comportamento estratégico, né? A gente saber disso. E tem também o fundamental da análise econômica comportamental, né? Eu acho que o Manuel e a Dani podem falar muito melhor do que eu sobre isso, que tem um trabalho, um artigo, né, belíssimo sobre esse tema envolvendo a mediação. Então, assim, existem alguns parâmetros gerais que a análise econômica vai nos dar e a gente tem que estar muito atento a isso. Quando for falar de eficiência, na melhor escolha do melhor método, né, de resolução de conflitos, eu acho que é bem por aí, assim. Não sei se... Deixa eu botar mais um tempero aí também, porque eu tive a oportunidade de fazer um LLM aqui nos Estados Unidos e estudando o grande boom dos métodos alternativos, a gente vê lá na origem duas questões, até uma delas muito parecida com o Brasil, que é o fato de o judiciário ser lento para eles aqui, né? E também a falta de especialização dos juízes, né? Mas o maior atrativo, digamos assim, uma das maiores causas do desenvolvimento é o custo de um processo que a gente não tem no Brasil. Entrar com um processo no Brasil é muito barato, a gente sabe disso, né? Tem a famosa indústria do dano moral, indústria daqui, indústria dali. Eu participei de várias indústrias sempre pelo lado... Os jeques gratuitos. Sempre pelo lado do hipersuficiente, né? Nunca do lado do hipossuficiente. Então, esse aspecto, assim, acho que seria legal vocês abordarem, talvez, que eu sei que não é muito mais do que isso, análise econômica, mas esse é um fato concreto, né? Um processo aqui, em média, custa $500 mil, o processo em si, com um advogado, com testemunha e tal. Então, isso é muito, muito dinheiro. Então, acaba sendo algo que possibilitou, que facilitou o desenvolvimento dos métodos alternativos, seja a arbitragem, porque daí você tem um juiz especializado no assunto, e a mediação, porque as partes acabam tendo um controle melhor do custo do processo. Até a discussão no início, quando se travou no início nos Estados Unidos e ingressaram os métodos alternativos lá, foi muito clara que a gente tem aqui, né? Era a relação também com o judiciário assoberbado, enfim, e é daí que vieram, então, os métodos alternativos como meio de solução, digamos, para esses problemas. Só que, como tu bem colocaste, Ricardo, nos Estados Unidos é muito mais caro litigar. E não só pelo custo financeiro da ação, mas também esse valor agregado que eles têm ao final, a regra que eles utilizam de forma de cobrança, que ao final aqui, quem perde, enfim, é o sucumbente e paga tudo para outra parte, né? Então, o vencedor não vai ter custo nenhum. Então, no momento que tu faz uma relação de custo-benefício em um local como o Brasil, onde há uma insegurança quanto a precedentes judiciais, né? Os precedentes não são muito sempre iguais, enfim, não há uma segurança jurídica nesse aspecto, tu sempre acha que tu vai ter uma chance de vitória, o que gera um cálculo equivocado da tua chance de vitória nesse processo, na probabilidade de êxito nesse processo. Então, tu acabas ingressando, acreditando que vencedores vai ser, né? Porque existe sempre um precedente que vai te dar amparo, e se vencedor fores, no fim das contas, a outra parte que vai pagar os custos do teu litígio. Então, olha já o equívoco que a gente acaba fazendo aqui quando a gente faz um cálculo, tenta fazer um cálculo, como a Amanda bem colocou, de custo-benefício, digamos, para ingresso com ação judicial, né? Do custo que seria aquele litígio com relação às probabilidades de êxito, as chances de sucesso e quais são os benefícios auferidos ao final. Então, se a gente não tem essa... Pode falar. Não quero te interromper, não quero te interromper, mas... A ideia é essa. É essa, tá. Esse ponto é muito importante, né? Eu penso que o Ricardo pontuou muito bem essa questão, né? E eu até diria, antes de mais nada, talvez seria importante, é claro que aqui todos vocês, né, especialistas que
atuantes em mediação e mesmo uma compreensão muito mais ampla acerca de outros métodos que não somente o método judicial. Eu penso que um primeiro passo importante para difundir essa cultura de se utilizar de outros métodos além do método judicial passa pela quebra de alguns tabus, né? Vamos usar, eu acho que essa expressão mesmo, tabus ou preconceitos, como é o meu caso, né? Eu acho que eu sou uma testemunha viva disso, né? Embora muito jovem, eu me considere ainda, né? Isso, já comecei a advogar bastante cedo, como disse, né? E eu me formei, vamos lá, né? E aqui não tenho nenhuma receio de dizer isso, eu me formei nos mesmos moldes que o meu avô, já falecido, né, com quem eu aprendi a advogar, se formou. Então, veja, e isso eu digo, né, está aqui nos assistindo, eu acredito, né, que parte do time de negociação e mediação da Unicinos, né, eu digo a vocês, eu digo a eles, né, vocês já vêm com uma vantagem muito grande, porque vocês já se formam com uma outra percepção. Tá? Então, acho que um ponto muito importante é quebrar esse tabu, esse paradigma. Manuel, sim. Só para agregar o que você está falando, nessa revolução que aconteceu no final da década de 70 aqui, as universidades tiveram um papel fundamental de criar programas, e os acadêmicos tiveram uma participação fundamental. Então, academia, judiciário, escritório de advocacia, grandes empresas, né, se juntam. Especialmente as competições, né, também, essa entrada das competições dentro do nível universitário são muito importantes para trazer esse debate. Inclusive, a gente teve de análise econômica, né, ano passado, pela primeira vez. Em homenagem ao professor Fernando Araújo, que nos ouve, né, nós temos que fazer, eu acho que render homenagens ao professor Fernando Araújo, grande divisor em âmbito mundial, e ao nosso querido orientador aqui dos três. Eu ia falar. Que também nos acompanha. O grande mestre. O pai de todos, podemos dizer. O professor Santolin e o professor Fernando Araújo, né? São os grandes pais de todos, aí no que diz respeito à análise econômica do direito. E o professor Lupion também, né? Nosso colega de instituição, né? O grande professor Lupion, que também nos... Um abraço, Lupion. Um grande abraço a todos, é uma honra, né? Aqui nós ainda pupilos estamos passando pelo crivo aí dos professores. E vejam, Ricardo, penso, né, essa necessidade de quebra de paradigma, né? E mais, não é? Além desse tabu inicial, porque há uma compreensão equivocada quando nós falamos em mediação. E isso eu também, né, peço, venha aí para falar abertamente aos colegas que são grandes especialistas no tema. Normalmente, para um advogado formado no paradigma anterior, e mais antiquado até mesmo, ele muitas vezes vê a mediação como uma fuga ao enfrentamento do conflito. Não é? Não, aquele cara não... ele não gosta, ele receia o conflito. E pelo contrário, não é mesmo? Hoje em dia, a mediação, a negociação, ela não é, eu quero não brigar. Não, pelo contrário, é uma atitude plenamente racional. E, Dani, aqui... Estratégica, né? Estratégica e racional do ponto de vista econômico. E aí, claro, não se restringe apenas à racionalidade econômica estrita ou restrita, dizendo, apenas do ponto de vista monetário ou financeiro. Quando nós falamos em racionalidade econômica, é algo muito mais amplo. Nós, primeiro, para podermos falar em eficiência econômica, primeiro nós temos que identificar quais são as preferências dos agentes econômicos envolvidos. E todos nós queremos maximizar as nossas preferências, seja em âmbito financeiro ou monetário, seja em termos, muitas vezes, de segurança. Às vezes ganhar tempo também. Às vezes querem ganhar tempo com o processo. Claro. De manter a relação. Vamos lá, a mediação, por que ela é muito importante, especialmente no âmbito empresarial?
muitas vezes também confundem equivocadamente, não, mediação serve para apenas relações de direito que envolvem direito de família ou sucessões. Pelo contrário, não é? Especialmente quando nós buscamos preservar as relações, como é o caso, né, de relações empresariais, a mediação se mostra e se revela uma ferramenta extremamente importante. Sabe, Manuel, que até acrescentando a isso, a escola de Harvard se formou com relação à mediação empresarial, né? E não com relação à mediação de família. E mais, uma coisa que eu sempre costumo colocar quando se fala na questão da mediação, enfim, é perda de tempo. Normalmente, a Amanda até comentou isso, normalmente as partes estão em assimetria informacional. Então, a mediação, em qualquer circunstância, ela vai trazer as partes para uma maior simetria de informações, inclusive para cálculos de probabilidade de êxito numa demanda. Então, no momento que tu vai... E a figura do mediador tem grande impacto nisso, especialmente por poder fazer o cálculos, que é a audiência privada com as partes, e dali obter informações que podem estar sendo ocultadas, ou seja, problemas de seleção adversa, de risco moral. Então, assim, o mediador em si, a figura dele tem muita importância. Por isso a diferença, às vezes, da mediação trazer uma eficiência que, eventualmente, uma negociação direta não traria. Porque a negociação direta não vai ter esse terceiro neutro que vai conseguir equilibrar, né, as partes e as conversas das partes e trazer, então, uma maior simetria de informações e que dali... Assim, em simetria, em maior confiança, as partes talvez tenham muito mais chance, talvez não com certeza, mas vão ter muito mais chance, não só de chegar a um acordo, se não chegar de ir para, eventualmente, uma demanda judicial também muito já diminuída, já um pouco compreendido melhor aquele conflito. Até um procedimento preparatório, né? Porque, bom, o Manuel comentou, né, a questão, a gente tem muito a ideia, né, que, bom, então o advogado é voltado para o litígio. De repente, vale a pena, mesmo que eu vá litigar, de repente tentar um procedimento de mediação para diminuir a simetria informativa, né? Até porque existe sempre o risco, né, de ser a parte sucumbente, então já colher algum tipo de informação. Esse argumento me permite, Amanda, só para agregar o que você está falando, ele é bem importante porque muitas vezes nós, advogados, né, realmente estou me incluindo, né, porque eu sou advogado e mediador. Eu pretendo ser advogado, mediador, depois mediador, advogado e depois só mediador, mas isso leva um certo tempo, né? Mas o que eu queria dizer é que essa questão que você trouxe, né, da opção, né, do advogado ou não, é algo que é muito presente, né, numa realidade como aqui a dos Estados Unidos, ou seja, efetivamente um conceito lá do Frank Sander, né, o professor lá de Harvard, do multiportas, né? O advogado tem a opção de estar ali no lobby e vai decidir, eu vou por aqui, eu vou por ali, eu vou para a mediação, vou para a arbitragem, vou para o litígio, e a gente fez um evento com um gestor de uma grande multinacional e ele disse, não, tem casos que a gente vai para o judiciário, porque eventualmente a gente quer ganhar tempo, né? Exatamente, é uma sopesação de custo e benefício, é uma sopesação também dos interesses. Né? Estratégia, exato. A estratégia dele, às vezes, é ganhar tempo, e nisso ele vai botar todas as possibilidades na mesa. Mas, por outro lado, né, aquela coisa, o processo judicial é público, pode haver um super desgaste à imagem, e isso é um intangível que muitas vezes não aparece numa negociação e que precisa ser percebido, né? Como eu vejo muito do que eu conheço e já li a respeito de análise econômica como uma ferramenta super útil para o mediador, né? Para o mediador ter essa habilidade de poder fazer isso que a Dani disse, né? De transitar entre as partes para poder realmente estar proporcionando para que as partes enxerguem uma solução mais racional para o seu conflito, né? E esses tempos eu escutei o Luciano Tim falando a respeito da questão da eficiência, né? Que é uma coisa que, como a Dani disse no início, a gente fala em eficiência, mas quem é mais eficiente? O juiz ou o árbitro resolvendo o litígio ou as próprias partes? Quem conhece no detalhe o conflito? São os juízes, são os advogados ou são as próprias partes? Então, a beleza, vamos dizer, e a eficiência da mediação, me parece, é exatamente poder trazer e o mediador tem essa possibilidade de trazer luz para algo que racionalmente as partes chegariam a um acordo por um outro caminho que não aquele de cima para baixo. Não sei o que você acha, Manuel.
Estão me ouvindo, né? Eu estava com o microfone fechado. Exatamente, Ricardo, me parece isso é muito preciso, né? Porque realmente, né, quem realmente conhece, tá, aí as suas preferências, não é mesmo? São as partes. Então, a decisão heterocompositiva, simplesmente por haver, e aí o professor Fernando Araújo aqui nos escuta, foi uma das primeiras pessoas que eu ouvi falar, e na realidade não foi nem ouvindo falar, foi lendo o seu livro lá em Teoria Econômica do Contrato, que ele dizia que o problema da simetria informacional, ele não somente ocorre entre as partes, mas ele ocorre também entre as partes e o terceiro julgador. Então, exatamente. às vezes, nem mesmo o magistrado, né, e vamos pensar aí não apenas um magistrado, mas mesmo um árbitro, terá condições de forma tão eficiente de resolver o conflito como as próprias partes, não é mesmo? Mesmo querendo, não há condições, porque falta a simetria informacional também em relação às partes ao árbitro. Não é mesmo? Então, é uma colocação muito pertinente. E seguindo esta linha, eu penso que outro ponto, né, além de superarmos o tabu de que a mediação, eventualmente, ela não é aplicável a conflitos onde o interesse econômico está evidenciado, como é a questão empresarial. Um segundo ponto que me parece que deva ser superada, a compreensão nesse sentido, que a Daniela aqui muito bem pontuou, é a seguinte questão: mas a mediação não foi exitosa porque depois houve um litígio que teve que se buscar um método heterocompositivo. Eu penso que isso é um grande equívoco, essa compreensão. Porque a Amanda também comentou muito bem isso, não é mesmo? Muitas vezes a mediação adotada previamente, pelo simples fato de reduzir o grau de animosidade, de litigiosidade entre as partes, ele traz muita eficiência econômica na medida em que ele reduz a simetria informacional, por exemplo, até mesmo por uma melhor definição dos limites de um conflito, e também ele reduz custos de transação. Não é? Então, na pior das hipóteses, uma mediação ela sempre é eficiente, ainda que ela não ponha fim ao litígio, não é mesmo? Ainda que ela não ponha fim ao litígio. Pelo contrário, basta que ela consiga reduzir a animosidade entre as partes. E, por exemplo, não é, Ricardo, que é um advogado, também eu sei que é o caso do André, que advogam bastante na seara empresarial, muitas vezes o simples fato de permitir a retomada de comunicação entre as partes já é eficiente para todos, não só para as partes, como para a própria sociedade. Está produzindo, está se transacionando. Não, eu também agregaria aí uma questão seguinte, que eu acho que os advogados acham muitas vezes que é um incentivo entrar no judiciário, porque talvez o custo seja menor, mas em determinadas situações. Mas eles não se dão conta, na verdade, que eles podem ser o verdadeiro protagonista da administração da justiça. Ainda tem um paradigma antigo de que acha que a solução dos conflitos está no judiciário. A gente sabe que isso pode impactar. E é o que a gente fala dos vieses cognitivos, né, André? Aquele viés que o advogado tem de disponibilidade, que a primeira coisa que ele pensa, né, a primeira alternativa que ele pensa é o judiciário, por o judiciário estar muito mais presente na nossa realidade, por a gente ter aprendido, na minha faculdade também, apenas judiciário como alternativa. Então, acaba que esses vieses impactam também no momento da escolha, e esse advogado, que é o primeiro juiz da causa, que é quem então vai sugerir ao cliente o meio mais adequado para ele resolver aquele conflito, ele não tem, às vezes, a disponibilidade desse método. E mais, para ele é custo ir atrás da informação, é custo entender os diferentes métodos de resolução de conflitos. Ele teve 5 anos aprendendo um método único e agora ele vai ter que voltar atrás e começar a entender todos os outros métodos. Então, assim, é um cálculo racional que esse advogado faz também, né, no momento de dar essa alternativa. O que eu vejo também, pela perspectiva do advogado, que é uma coisa nova para nós, advogados brasileiros, né, pelo menos até onde eu sei, obviamente não estou falando por todos, é a possibilidade de transitar
nas duas searas, né? Você pode fazer uma mediação para resolver uma questão, um capítulo, vamos chamar assim, do conflito, e o restante, tá bem, o judiciário decide, ou eventualmente a gente, não tem cláusula arbitral, então vamos submeter a um árbitro, tem uma questão aí de segredo de indústria, a gente não quer que isso chegue ao público, a gente quer ficar reservado, é uma briga societária, então essa parte vamos resolver, mas né, eu lembro de um conflito societário grande que eu tive, que existia uma discussão se caberia ou não os antigos sócios e diretores continuar recebendo pro labore por mais um tempo. Ou seja, aquilo pontualmente poderia ser discutido. Agora, a forma de avaliação da empresa poderia ser deixado para um segundo momento. Então, só um exemplo, né, de como é possível transitar, não é assim preto ou branco, Inter ou Grêmio, é simplesmente poder estar transitando com habilidade, que é uma expressão que os americanos usam, né, o toolbox, né, uma caixa de ferramenta, né, ou um sommelier, como a gente tem ouvido mais recentemente. O camarada vai saber qual o melhor vinho, qual o melhor método, né, e talvez o ranço que exista, me passou na cabeça, já devolvo a palavra, a questão do alternativo, porque alternativo no Brasil, em algum momento, ficou assim, coisa do Bonfim, né, do Bonfa, é alternativo, é uma coisa assim, né? A Justiça do Isso aí para Porto Alegre, Ricardo. O Brasil não sabe o que é isso. É Porto Alegre, do Bonfa, né? Mas deixando o alternativo de lado, Ricardo, um ponto que eu acho que nós devemos esclarecer aqui e auxiliar. Tá? Nós estamos jogando muito em cima da mediação e do mediador, mas eu queria buscar essa troca de viés aqui para o advogado. Manuel, Amanda e Daniela, como um advogado que hoje não passa numa academia que explique a ele ou dê a ele munição para poder quantificar o que é intangível, e aí eu colocaria tempo, desgaste para o cliente, a publicidade do caso e talvez uma sequência de casos similares, vamos dizer assim, uma construtora que está tendo uma enxurrada de ações em juízo porque não está entregando os apartamentos ou casas no prazo estabelecido, ou exacerbando no prazo. Evidentemente, isso tem um custo para ela. Então, o que eu pediria para os três aqui? Como nós, advogados, não vamos olhar pelo viés do mediador, mas como nós, advogados de uma causa, como o primeiro juiz da causa, podemos quantificar aquilo que é intangível e municiar os clientes com um valor econômico para que eles possam fazer um cálculo no final do dia e tomar uma decisão pelo método A, B ou C. E nenhum é alternativo, são métodos adequados para a solução daquele conflito naquele momento. Como nós podemos dar aos advogados munição para dimensionar e quantificar o que é intangível atualmente? Manuel, tu quer responder? Vamos lá, é uma pergunta difícil, né? Como mensurar o intangível, né? Mas o que eu vejo, Eduardo, assim, buscando a responder, né? Claro que é uma pergunta que demanda uma reflexão bastante grande, mas uma pergunta muito boa. O que eu penso, né? O ferramental da análise econômica do direito, ele já busca a trazer uma compreensão um pouco mais ampla. Tá? Por exemplo, o Ricardo havia dito aqui, né, que muitas vezes não entra no cômputo de um cálculo simples, né, do advogado. Eu digo a vocês, né, o Ricardo mencionou o professor Luciano Tim, que é um grande parceiro, né, o professor Luciano Tim, já há muitos anos, né, eu comecei a escrever e a partir dali desenvolvendo muito o conhecimento que eu tive a partir até mesmo do processo civil. Tá? E na análise econômica do direito, Eduardo, nós temos uma teoria aplicada ao processo civil chamada de teoria da litigância, que busca aplicar essas mesmas premissas da racionalidade econômica para a análise do processo judicial e a tomada de decisão nesse contexto.
Tá? E vamos lá. Então, no Brasil, isso nós tivemos 2 artigos muito interessantes publicados na Repro, né? Eu tive a oportunidade de publicar com o professor com o professor Luciano Tim, né? Inclusive um em coautoria com o Rafael Bica Machado, né? Em que nós buscávamos demonstrar o quê? Que esta busca em demasia pelo judiciário no Brasil, num primeiro momento, é uma resposta racional aos incentivos irradiados pelo nosso judiciário. Eu acredito que o Ricardo foi muito preciso nesse sentido, que ele disse, ó, litigar no Brasil é muito barato. Mas aí, eu entendi perfeitamente, porque o Ricardo foi muito preciso nesse sentido, mas é importante que aí nós pudéssemos agregar, não é, Ricardo? Respondendo à pergunta do Eduardo, que não são apenas aqueles custos diretos ou observáveis em primeiro plano que nós devemos considerar. Não é? Eduardo, nós temos aqueles chamados custos sombra, ou mesmo os custos de oportunidade, que entram dentro deste grande gênero de, talvez, custos intangíveis ou não inicialmente computáveis. Não é? Então, ao explicar para um cliente que ele não deve apenas e simplesmente fazer o cálculo das custas judiciais, muitas vezes do valor dos honorários envolvidos, não. Vejam, em média, um processo no Brasil, em média, leva, números do CNJ, talvez se alguém tiver algum número mais atualizado, me corrija, mas leva em torno de 8 a 10 anos, média. Ou seja... Eu vi esse número. Hoje, você fica 4 anos, em média, sem uma decisão definitiva. 4 Exatamente. anos, é o que eu digo, 4 anos no limbo. E depois passa um tempão no cumprimento da sentença ou na execução, né? E aí sim pode levar até mais de 10, 15, enfim. Em média, um processo, né, leva de 8 a 10 anos, né, em média. E vocês sabem, né, que a média não é uma medida muito fidedigna, porque na média nós temos processos, por exemplo, como é o caso dos juizados especiais, que levam de 1 a 2 anos. É um procedimento eficiente, embora muito criticado, ele é eficiente do ponto de vista temporal, mas também ali nós temos processos que levam muito mais tempo, especialmente processos mais complexos que demandam prova. Eu tenho um processo... Exatamente. Eu tenho um processo no escritório, né, que ele tem mais, vejam, é mais velho do que eu, tem mais de 25 anos. Brincadeira, ó. É um processo que tem mais... Rejuvenesceu, Manuel. É só uma brincadeira. O processo tem mais de 45 anos, tá? Não é que eu tenha 45 anos. O processo tem mais de 45 anos. Manuel, ele tem mais de 25 anos contigo. Exato. Ele tem mais de 25. Ele veio de outras gerações, ele tomou 25. Ele veio de outras gerações. Agora, um outro exemplo, não sei se vocês tiveram, Amanda e Manuel e Dani, a oportunidade, eu não só de ler a respeito, né, mas e depois confrontando os números do Justiça em Números, né, a pesquisa do CNJ, a maior é 12% o índice de acordos no geral, né? Mas eu não lembro o número agora preciso, mas a Justiça do Trabalho tem um percentual muito maior, né? E muito em função da alteração da CLT, né, que criou honorário de sucumbência. Então, um outro exemplo de como as leis criadas não necessariamente com uma análise econômica, mas repercutem de alguma forma na economia, no comportamento, né, e a outra provocação das pessoas, né? E a outra provocação, um artigo que eu li recentemente do ombuds do Giuseppe Di Paolo, italiano, ombuds do Banco Mundial, não, das Nações Unidas, perdão, onde ele usa também análise econômica para justificar o que ele acredita ser necessário, que é a mediação obrigatória. Sim. Para alterar o comportamento, né? Então, até que ponto a economia, essa é a minha provocação ao fim e ao cabo, até que ponto a economia é capaz de gerar um novo comportamento? Eu acho... Desculpa, o André quer falar. André,
Fala aí. Tá bom. É que quando o Eduardo fez a provocação ali com relação aos métodos, eu acho que a primeira questão que a gente precisa enfrentar é mapear o conflito. Entender que conflito que a gente está vivendo, o que esse conflito representa para o nosso cliente. Seja com relação a questões emocionais, perda de oportunidade, agilidade no negócio dele, ou ele entrar numa briga, perder condição de competição, brigas internas, a gente sabe que também gera um transtorno muito grande. E perceba... André... Oi. Não, só ia acrescentar que... Fala, por favor. É que eu percebo que o advogado não se dá conta que nesses outros caminhos alternativos que a gente está chamando aqui, a autonomia da vontade ela pode ser muito bem trabalhada e não aquela coisa de terceirizar para o judiciário uma decisão e depois vamos ver o que vem. Acho que o advogado, trabalhando e enxergando o conflito adequadamente, ele vai poder ser um verdadeiro arquiteto de soluções. Ele vai pensar nos caminhos, vai construir o melhor para aquele cliente, para aquela situação. Mas, para isso, precisa entender o cliente, saber para onde é que o cliente está olhando, o que ele efetivamente necessita. Né? Eu queria puxar um gancho aqui rapidinho, mas quando a gente fala, né, dos valores intangíveis, né, das necessidades do cliente, do que é valor para o cliente, que um valor intangível, do tipo relacionamento, a reputação dele, não é um valor menor, né? Não é um valor menos importante. É um valor, sim, muito importante e tem que ser valorado adequadamente, né? Quando a gente fala de análise econômica, sim, vamos passar pelas questões de custo financeiro, custo de tempo, né? Que a gente estava falando, custo do tempo no processo judicial, mas também esses valores não deixam de ser também ser importantes e que devem ser considerados aí nessa arquitetura de solução, né? Principalmente. E aí na mediação tem toda a preocupação com o relacionamento das partes, né, tanto no âmbito empresarial. E o que eu vejo muito presente é a questão, né, hoje com a internet, né, da reputação. Hoje também é algo que tem que ser considerado, né, o pagar para não se incomodar ou para atender bem um cliente, né, é algo relevante. E nessa equação, né, decisão estratégica, essa equação econômica, eu acho que é algo super importante e tem que ser considerado. Então, valores intangíveis não são menores, né? Talvez até maiores, né? Hoje em dia. Amanda, querendo sublinhar esse teu ponto, só um momentinho, André, senão eu vou acabar perdendo isso que eu queria conectar a Amanda com o Ricardo. O ponto que a Amanda estava colocando, que eu busquei no primeiro momento com o Manuel com relação ao que é intangível, e o Ricardo falou da mudança de comportamento num momento quando tem um custo real do judiciário, ou uma lei vem e transforma, como a Justiça do Trabalho se transformou. Aqui na Califórnia existe um outro ponto que é preponderante numa ação judicial e facilita muito uma composição de um acordo antes de uma sentença. Se você tiver uma sentença de procedência contra o seu nome, e nessa ação tiver o nome completo e a data de nascimento, essa sentença é coletada pelas agências de restrição de crédito. E isso vai contar como se fosse negativação no Serasa ou um protesto de título. Se você teve uma ação judicial onde você foi considerado devedor, esse resultado vai para uma agência de crédito. E essa agência de crédito vende essa informação para todas as instituições financeiras, todas as instituições de seguro e também contabiliza para bancos de inquilinos. Se uma pessoa vive de locação, vive locando imóveis, esse registro vai aparecer na lista dela. E ela vai ter maior dificuldade em conseguir um imóvel para alocar. Então, todos esses pontos que são subjacentes à ação judicial acaba se refletindo com uma determinação dessas sentenças serem públicas no mercado e essas agências de crédito poderem coletar essas informações e venderem para mostrar exatamente qual é o perfil dessa dada pessoa. Então, vindo ao que a Amanda estava dizendo, que nós temos esses pontos intangíveis, uma ação judicial sendo procedente contra a sua pessoa, aqui na Califórnia tem um custo muito grande. E que entra naquilo que o Ricardo havia comentado com relação à Justiça do Trabalho, de ter alterado uma fórmula da sucumbência, o que reduziu o risco das ações judiciais,
porque os advogados, e aí com toda a prudência, mas algumas vezes ações de algumas reclamatórias vinham de A a Z, com a linha, B linha, C linha, e iam com pedidos inenarráveis. Inclusive que se somasse todo aquele valor, ao final da ação é como se o trabalhador, o empregado, tivesse trabalhado a vida inteira ou aquele período todo sem ter recebido o salário. Então não havia um nexo naquilo. Então, desculpa, André, eu só gostaria de sublinhar esses pontos que realmente aquilo que o Ricardo falou tem muito fundamento e cabe também não somente aos advogados a fazer a melhor leitura para o cliente, mas antes de mais nada aos legisladores. Aqueles que vão lançar para um país como o nosso, onde a regra, o positivo, que está positivado é o que tem valor, e tem tanto valor que nós vivemos num momento de interpretação da lei, e depende de A, B ou C, nós não temos uma jurisprudência que sempre seguirá aquele precedente, o que traz uma incerteza muito grande. Enfim, nós temos que buscar mecanismos, e nós dizemos, inclusive, como Instituto ADR, porque essa faz parte de uma dos nossos queres, que é o estudo, e o debate é o estudo de um momento, e buscar mecanismos que nós possamos formar gatilhos que venham a criar ônus onde se buscam bônus. Porque ao demandar uma ação judicial, quando nós vemos exatamente o que se trata, nós sabemos que o resultado vai ser favorável. Mas como dito por vocês no começo, aquele pedido ele vai ser um ganha-ganha. Se eu ganhar, eu ganho. Ou se eu não ganhar, quem vai ganhar é o outro lado. Não existe um meio termo. A ação pode ser parcialmente procedente, mas o seu pedido vai ser perdido. Então, cabe a nós vir nesses espaços que o ADR busca criar, debater e ter os ouvintes, e que os ouvintes também debatam adiante, que sigam isso, para nós criarmos alternativas. E esse termo está acabando sendo surrado demais. Mas nós temos que ter opções, e as opções seriam até mais demandar, e aí cabe aos órgãos de classe, que podem representar nas demandas para a criação de projetos de lei, demandar leis que venham criar ônus para aqueles que buscam bônus, e que não criam uma ação judicial somente com um ônus para a outra parte, o que acaba sendo hoje criado na academia. É isso aí. Eduardo, muito interessante que tu está trazendo. Na verdade, eu ia fazer um gancho ali com o que a Amanda tinha falado, mas já vou fazer um gancho agora do que tu comentaste. A gente trabalhou numa pesquisa no escritório aqui, no chamado Doing Business em Brasil. Isso é muito interessante, porque é um retrato, e aí não só no âmbito, digamos aqui, como a gente está vendo, âmbito internacional agora. As empresas que, digamos assim, têm mais restrições, regulamentações, dificuldade de registro da propriedade, dificuldade de execução de contratos, façam o quê para o país? Diminui o investimento, diminui o número de empreendedores, normalmente a corrupção aumenta. Então, tem esse viés negativo quando a gente não organiza. Em compensação, isso está bem pontuado, tu faz as questões serem ágeis, aumenta o investimento, o país toma outro rumo, né? Então, isso é bem análise econômica mesmo, do investimento, né? Eu vou botar dinheiro onde eu tenho dificuldade de ter retorno, ou de fazer valer, ou como o exemplo que o Ricardo comentou lá dos bancos, né? Os juros é mais alto para os gaúchos, porque o judiciário é alternativo, né? Até um tempo atrás, a questão da lei de locações, quando tu crias muitas restrições, desaparecem os imóveis do mercado, ficam mais caros. Tu modifica a lei, facilita, a oferta aumenta. Então, esse incentivo aí... É impressionante a consequência, né, que as leis têm no comportamento das pessoas, que as regras têm, ainda mais como o Eduardo bem colocou aqui, num país onde a gente segue, né, a norma positivada acima de tudo. Então, é muito importante que o legislador se atente no momento da confecção das normas às consequências que elas vão gerar na sociedade. A gente já está vendo isso ser feito no Brasil, pelo menos tem um cuidado ali na LINDB, já se fala das questões das consequências das decisões, enfim, a gente já está vendo um movimento, inclusive a firmeza dos precedentes que já veio no novo CPC
existe já um movimento, talvez nesse sentido, mais voltado para essa análise econômica que aqui a gente está tratando, mas ainda estamos muito longe, né, de alcançar, enfim, outros países, eventualmente, que a gente use de parâmetro, onde seja muito mais possível se aproximar de uma probabilidade, uma análise probabilística e mesmo de análise de reais consequências que essas legislações trazem na sociedade, né? Conseguir fazer esse estudo antes de lançar a lei e não depois fazer aí o estudo empírico com toda a sociedade para ver se vai dar certo ou se não vai dar certo, né? Eu até diria, né? Nós temos alguns exemplos de alterações no próprio Código de Processo Civil, tá? A possibilidade de majoração de honorários advocatícios em sede recursal já vem, né, aí de forma semelhante ao que nós observamos a ocorrer na seara trabalhista, um desestímulo, né? Não a litigância propriamente, mas a permanecer litigando, ou seja, recorrer por conta desta alteração, uma pequena alteração. E aí o Ricardo muito bem salientou, e isso é uma evidência de que nós somos agentes econômicos racionais e que reagimos a incentivos. Mas eu só gostaria de fazer um pequeno registro no que diz respeito à mediação, propriamente, né, e à justiça do trabalho. Né? Claro que lá nós temos a figura, talvez, do conciliador, também se assemelha um pouco ao conciliador, mas vejam, e que isso talvez poderia ser mais difundido na justiça de um modo geral, não apenas no direito do trabalho, na justiça do trabalho. Lá, como o Ricardo muito bem salientou, há um índice muito maior, não é? De resolução dos conflitos por meio de acordo. E neste sentido, me parece, eu sei que os advogados que trabalham nessa seara, nem todos concordam, não há uma unanimidade, mas me parece que os magistrados no direito do trabalho, não, obviamente, naquelas situações onde algumas raras vezes acontecem, quase que forçam um acordo, né? Isso aí, obviamente, ninguém está a defender. Mas em muitas outras situações, eu, inclusive, que não sou um grande habitué do direito do trabalho, mas tenho a oportunidade, já tive algumas situações em que o magistrado, ele exerce um papel de mediador ou de conciliador muito importante, reduzindo a assimetria informacional das partes, não é? E, claro, ele não faz um cálculo, como a Daniela disse, muito específico, probabilístico em relação aos possíveis desdobramentos da ação, mas ele faz, né, traz as partes à realidade, né? Olha, aqui talvez tu tenhas condições de ganhar, aqui não, aqui talvez tu vais ter que enfrentar às custas de uma perícia, não é? E que isso não vai se poder recuperar se houver a condenação. E então ele traz as partes para uma maior razoabilidade, reduzindo a assimetria informacional. Então, nesse sentido, me parece que poderia ser melhor difundida esta cultura também para outras áreas do direito e da justiça de modo geral, né? O papel, inclusive, né, que a gente sente recente, melhor dizendo, muito a ausência do próprio saneamento do processo, né, que tornam-se aí processos intermináveis, muitas vezes com uma fase probatória infindável e em custos ao infinito. Não é? Então, aí também, voltando àquela questão do intangível, como é importante, me parece, para os procuradores trazerem estes elementos aos seus patrocinados, não é? Ele deve trazer às claras, por exemplo, um outro grande equívoco que existe no Brasil, que não, é bom dever no Brasil, porque se judicializa e aquilo deve anos. Há um estudo, inclusive, do Rafael Bica Machado, não é? Nesse sentido, com a utilização da análise econômica do direito, que consegue demonstrar, e isso se torna muito mais verdadeiro ainda no estágio atual, em que houve uma redução severa da taxa de juros, que, meus caros, mas nenhum investimento, né, razoável traz o retorno que
os consectários judiciais... Rende o que rende no judiciário. Exatamente. É muito ruim dever judicialmente. Ao final de 8, 10 anos, juros simplesmente de 1% ao mês de correção monetária, isso é uma bola de neve. Manuel, eu vou jogar uma pedra na cruz. Está rendendo até para o judiciário isso aí. Pois é. Né? No final, hoje nós estamos vendo rendendo até para o judiciário. Não é somente todo esse cálculo que você está colocando aqui, até já tem uma terceira pessoa interessada nesse negócio todo aí. Eu tenho um exemplo... E o próprio Estado também, que ganha com os depósitos judiciais aí, né? Então a coisa é complicada. Tem um exemplo... O Estado, o Judiciário, então, todo mundo repartindo o bolo. E aí o que vai sobrar menos para a turma, né? Eu tenho um exemplo... Ricardo, tens a voz. Não, só para encerrar da minha parte, que eu tenho que sair, mas eu tenho um exemplo, um cliente emprestou um valor considerável para um amigo, o amigo não pagou, o cliente ficou cobrando, passou um ano, quase prescreveu. Aí finalmente entrou com a ação, com a execução, ainda a gente conseguiu entrar com a execução, enfim, tramitou todo o processo. Não, era uma ação de conhecimento, desculpe. Houve uma ação de conhecimento, tramitou todo o processo, tá? Já tinham passado 10 anos sem receber o que era devido. Aí quando ele vai executar a dívida, vai cobrar efetivamente, vai penhorar, ele tinha que pagar R$40 mil de custas. Quando eu disse isso para ele, ele ficou assim, ó, wordless, sem palavra. E o que eu, advogado, vou dizer? Eu ganhei dinheiro, né, de honorários. Na hora que ele vai realizar, que é outro dado aí, por isso que os processos podem levar facilmente mais de 10 anos, ele não realiza. Então, isso tem um desgaste para o advogado. E eu quero encerrar citando uma frase que eu gostei, que eu li nesse artigo. As pessoas têm a inclinação de seguir o padrão de comportamento já conhecido e estabelecido, ao invés de buscar uma outra alternativa, que exige uma ação ou esforço novo ou adicional. Então, meu convite é que todos busquem o novo e o adicional, não necessariamente o alternativo. E a mediação, no meu modo de ver, esse adicional, é algo que pode ser um diferencial para a prática da advocacia também. Esse é o meu recado final. Obrigado. Obrigado. Perfeito, Ricardo. Acho que o que tu... Edu, dá aí a palavra final, então, e vamos fazer Eu ia falar a mesma coisa que você, Ricardo. Estou batendo palmas aqui, veio a dedo. Realmente o adicional, é que o alternativo está ficando surrado, está ficando machucado, inclusive, a gente tem que preservar ele. E, por favor, Dani. Então tá, aqui já indo para o final, que o nosso tempo está se esgotando. Dizer primeiro que foi um prazer estar aqui debatendo esse assunto tão interessante. E no que diz respeito, então, ao que o Ricardo falou, que a gente vinha tratando dessas questões que estão assentadas aí na sociedade, o status quo, que é tão difícil de mudar, as ideias disponíveis, que são tão difíceis de mudar, e é custo, sim, ir atrás da informação, mas a gente tem que ir atrás da informação não só para fins de mediação, mas porque a sociedade está mudando e está mudando muito rápido. O judiciário cada vez menos faz sentido, o tempo que demora, a falta de especialização cada vez menos faz sentido em determinados litígios. Principalmente litígios de pequeno custo, não tem nem porquê, só o custo de deslocamento, às vezes até um judiciário, já não compensa. Então, assim, é repensar, é ir atrás, porque a nova sociedade que está vindo aí vai exigir outros meios de resolver conflitos mais eficientes, que sejam condizentes com o nosso dia a dia hoje rápido, com o empresário que precisa amanhã acordar e estar com o problema dele resolvido, especialmente aí na pandemia, renegociações de contratos. Como é que tu vais viver o teu dia a dia com aquele problema? Tem que ser rápido e não pode esperar 10 anos para o judiciário te dar um retorno para resolver o teu problema. Tu tem que seguir a tua vida. Precisa seguir a vida, né? Então essa agilidade, essa redução de custo de transação, essa eficiência tem que ser buscada e estrategicamente vendo as preferências. Eu ia até acrescentar isso quanto à pergunta do Eduardo, o que a gente tem que analisar, então também, que foi até o André colocou, as preferências, né, do cliente, quais são as preferências dele, dentro disso fazer essa montagem estratégica, então conseguir obter o maior bem-estar dele ao final, né?
maximizar a satisfação, vamos aqui em termos da análise econômica. Então, foi um prazer estar aqui hoje. Vou passar, então, uma rodada final aí para todo mundo conseguir dar as suas últimas palavras e agradecer imensamente, aprendi muito, como sempre, e dar um agradecimento especial à Amanda e ao Manuel, que são fantásticos, são craques no assunto, e eu adoro debater com eles, e são super amigos e colegas. Muito obrigada. Eu só queria começar dizendo obrigado e me despedindo, porque tenho outro compromisso agora. Acho que a gente pode repetir muitas e muitas vezes. Achei sensacional a discussão. Muito obrigado, Manuel, Amanda e Dani, pela brilhantismo aí da apresentação de vocês. Tchau, obrigado tchau. pela presença, Ricardo. Sempre enriquecedora. Obrigado. Pessoal, eu agradeço muito aí a participação de vocês, Amanda, Manuel. A Dani sempre fala muito bem de vocês e nada como a gente estar junto aqui trocando ideias. E ainda acho que a gente precisa marcar um novo programa, porque eu não vi vocês explicarem o que é o custo de transação. Eu estava esperando isso, acho que nós vamos ter que fazer um programa novo para abordar isso aí. Legal, gente, muito obrigado. Eu que agradeço, né? Eu já passo, Amanda, a palavra só porque eu confesso que eu fiquei aqui com um gostinho de quero mais, né? O programa aqui foi muito pequeno, né? Para tantas ideias boas que surgiram, né? Eu agradeço enormemente aí o convite, né? Vocês estão de parabéns, um belíssimo instituto. Penso que é uma iniciativa fundamental. Porque isso, Dani, nós temos aquele artigo que eu tive aí a felicidade de orientar a Dani, depois publicamos juntos, né, inclusive na revista do professor Fernando Araújo, né, vamos lá, né, a mediação, além e todos os demais métodos e a gestão de conflitos de modo geral, além de ela poder trazer maior eficiência econômica, também é importante difundir o conhecimento destas possibilidades, não é? Porque quem não conhece não procura e não faz. Então, a questão dos vieses cognitivos também são muito importantes. Então, não basta muitas vezes apenas falarmos entre grupos restritos sobre eficiência econômica, se muitas vezes o usuário ou o potencial usuário não sabe dessas possibilidades. Então, a economia comportamental, né, que também é análise econômica de direito, veja aí, a análise econômica de direito, há uma certa, desculpa usar o termo, eu peço Vênia aqui para usar o termo, é uma certa malandragem da análise econômica de direito, que pega tudo que é mais avançado em termos de conhecimento humano e traz para si, diz que é análise econômica, né? Mas o Behavioral Economics, que é a análise econômica do direito, nos demonstra isso. Além da racionalidade, alguns outros elementos, especialmente os viés cognitivos, que muitas vezes podem fazer, e mesmo a própria racionalidade limitada, por conta das informações incompletas, podem muitas vezes fazer com que não se utilizem outros meios que são tão eficientes por desconhecimento. Então, essa iniciativa aqui de vocês é fundamental nesse sentido. Vocês estão de parabéns. A todos vocês, André, Eduardo, Daniela, o Ricardo aqui que nos acompanhou. E, por fim, agradeço também a aqui estar ao lado da Amanda, né, uma querida colega. Tivemos a oportunidade, há pouco tempo atrás, estávamos juntos em Lisboa. E veja, loucos de vontade de poder voltar, né, Amanda? Agora já nesse final de ano, início. E eu indo junto! Não vai ser possível, infelizmente. Vamos para uma aglomeração. Eu queria agradecer também aí o convite. Fiquei muito feliz de participar e uma honra também, né, participar aqui junto com o Manuel, com a Dani. Agradecer também ao Instituto ADR por proporcionar esse espaço de debate, né? A análise econômica é um tema que é restrito, o pessoal agora tem se interessado bastante, mas é difícil achar os espaços, então também agradeço, fico muito contente, parabenizo também, né, de trazer esse tema. Realmente, precisamos fazer outro evento desse tipo, porque dá vontade de puxar gancho de tudo que é lado, né, que é economia comportamental, então já dá um outro sala de mediação para a gente olhar. Pode ser esse título. A mediação em si perpassa por muitos elementos emocionais, né? E que é o ser humano mesmo ali, né? Diferente de uma
escolha racional, estratégica que a gente faz, de repente, longe do conflito emocional. Então, tem um leque de ganhos, eu agradeço muito, fico muito feliz mesmo, agradeço também aí todos que participaram, a audiência, muitos amigos aí, né, que estão acompanhando, e fico muito feliz. Maravilha. Amanda, sinta-se, e Manuel, sintam-se convidados. Vocês já estão agora enganchados no nosso novo programa. Já houve uma sugestão de tema e, evidentemente, nós precisamos entender a psicologia nessa hora também, como que acaba acontecendo na mente do ser humano comum. Muitos estão atentos, outros não estão tão atentos, mas funciona. E eu garanto que aos estudiosos já se perceberam que, mesmo sabendo como o cérebro funciona na hora de optar por uma ou outra alternativa, se pegam algumas vezes clamando: poxa, mas eu sei como é que funciona e eu estou fazendo exatamente desse modo. Nós devemos estudar, temos muita coisa para tratar. Manuel e Amanda, em nome do Instituto ADR, vocês tenham certeza que o que nós estamos fazendo é porque existem pessoas como vocês, nossos ouvintes, nossos espectadores, nossos seguidores. Nós fazemos isso porque existem pessoas como vocês. Nós sabemos que não estamos sozinhos no mundo. E a nossa ideia é, evidentemente, divulgar, bater panela, balançar bandeira para que todos tenham conhecimento. Não somente o mais elevado tecnicamente, mas também aquele que não tem nenhum tipo de técnica, para que possa aprender, possa divulgar e possa empreender a solução de conflito de uma forma pacífica. O judiciário deixou de ser uma opção. Existe a necessidade dele, evidentemente, na democracia. Nós precisamos, principalmente no modelo republicano, precisamos do judiciário, mas nós somos inteligentes o suficiente para podermos resolver os nossos próprios problemas. Existem muitas culturas por fora do Brasil, que não admite entrar no judiciário, como a japonesa. Eles se sentem envergonhados por não poderem resolver os seus problemas e terem que buscar o auxílio do judiciário para isso. E essa é o interesse, o intuito do Instituto ADR Brasil: divulgar que existem opções, existem outros modos, existem modos mais adequados, e a divulgação disso e tratar dessa celeuma e abrir arenas como essa daqui é o que faz e é o que nos faz acordar todos os dias e buscar contato com pessoas como vocês. Manuel, Amanda e Daniela, o tema de vocês é super envolvente e com certeza terá parte 2, parte 3, parte 4, e aí nós vamos partir para outros empreendimentos. Aos ouvintes e espectadores do Instituto ADR Brasil, meu muito obrigado e esperamos revê-los em breve. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, aonde vocês estiverem no mundo. Valeu, gente. Boa noite. Para todos também, né? A professora Annelise Caminha aqui, que também nos prestigia. A Manu Scalco Malman, que foi uma das pessoas que me influenciou muito também. Um grande abraço a todos, né? Agradeço ao professor Fernando Araújo, professor Santolin, todos que nos ouvem. Muito obrigado, meus caros. Um abraço a todos. Tchau, Tchau, gente.